G.I. Joe, nossos conhecidos Comandos em Ação. A franquia de brinquedos que está fazendo 60 anos nesse ano e que foi a responsável pela criação do termo Action Figure. Oi, pessoal, aqui é o seu correspondente de Comandos em Ação. Nossa, que legal! Isso aqui é uma fortaleza! Agora, com licença, quem vai entrar em ação? Sou eu! Novos Comandos em Ação. A aventura continua. Comandos em Ação! Em 1983, o G.I. Joe ganha sua primeira representação em animação. E é sobre essa sua primeira representação em animação e aquele que seria o seu melhor episódio que vamos estar falando hoje. Então, senhoras e senhores, vamos para a vinheta e eu encontro vocês do outro lado da vinheta. Yo, Joe! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Ponte de Comando. E sejam bem-vindos a mais o melhor episódio. Melhor episódio de hoje, apresentando Comandos em Ação G.I. Joe, a clássica animação da Sunbow em associação com a Marvel, mostrando as aventuras, e às vezes até desventuras, por que não, da unidade da tropa especial de elite G.I. Joe em seu intenso combate contra a organização terrorista criminosa, o Cobra. Yo, Joe! Pra mim já chega! Solta ele, Timber. Mas afinal de contas, quais as razões, qual o porquê de Comandos em Ação estar aqui e por que a gente resolveu abordar esse episódio que vamos falar como sendo o seu melhor episódio? Na minha modesta opinião, na modesta opinião desse modesto canal, Comandos em Ação, pelo menos no seu início, fazia uma coisa que era muito difícil e que, por exemplo, Jonny Quest fazia também. Apesar de que Jonny Quest fazia bem melhor, mas deixa pra lá, isso é outro papo. Que era fazer o seguinte, a despeito de todo o seu teatro inverossímil, de todo o seu teatro fantasioso, ele conseguia ter em vários episódios um subtexto que conversava muito bem com a realidade. Ainda que nós, na época, em tenra idade, infantes, não conseguíssemos perceber isso. Mas o tempo passa, a gente vai assistindo e a gente vê que, interessante esse episódio, olha só que assunto que eles estão abordando. Duvida disso? A gente tem, por exemplo, um episódio chamado Dinheiro para Queimar. Nesse episódio, a organização Cobra, através de uma espécie de emissor de micro-ondas, resolve torrar todo o papel moeda do mundo. E apesar desse plano absolutamente escalafobético, eles tinham uma intenção muito interessante, que era simplesmente controlar todo mundo através de uma nova economia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma organização criminosa que quer controlar o mundo através de uma nova economia? É isso aí. Devido à irresponsabilidade e incompetência financeira de seus líderes, o Cobra resolveu reestruturar a economia de sua nação. Começamos por eliminar o papel verde sem valor que seu governo os tem levado a acreditar que é valioso. A organização Cobra vai socorrer vocês e tirá-los das cinzas e erguer uma nova ordem. Mas calma, porque não é sobre dinheiro para queimar que a gente vai falar hoje, não. Não. Dinheiro para queimar é até vamos dizer assim, um episódio leve, tranquilo, light para a família, quando se comparado ao que nós vamos abordar hoje. E eu falo do episódio que se chama O Candidato. Por que estamos fazendo isso? Você sabe que eu não sou chegada às alturas. Nós precisamos descobrir por que os cobras se envolveram nesta eleição. Estas cordas sempre são muito curtas.
Eu tenho um pressentimento de que algumas respostas estão lá em cima. E eu não sou chegada aos seus pressentimentos. Bom, para começar, a premissa básica desse episódio é a seguinte. A organização Cobra resolve botar um candidato fantoche seu em meio a uma eleição da prefeitura. Lógico que eles são modestos, né, gente? Eles vão devagarinho, eles não querem ir logo para a presidência, né? Ao contrário lá dos filmes, né? Que eles vão direto para a presidência e botam um presidente falso. Não. Aqui eles implantam um candidato fantoche deles em meio a uma eleição para a prefeitura e engendram todo um plano para manipular as massas através de um conceito de falsas informações, de fake news. Nos termos militares, a gente costuma falar de contra-informação. Esse candidato, um cidadão chamado Robert Harper, ele pregava o que seria uma campanha, um plano de governo de ostensivo combate, não ostensiva. Ostensiva combate ficaria horrível, né? Ostensivo combate aos gangues, ao crime. Ele seria o senhor Lei e Ordem. Só que o comandante Cobra, por detrás dos panos e sua organização, tinham todo um plano que muitas vezes nem o próprio fantoche, como é bem comum dizer de passagem, sabia que estava rolando. Vamos entender isso num organograma meio louco, mas ao mesmo tempo bastante prático. De um lado, nós temos os irmãos Shamot e Tomax. Os irmãos Shamot e Tomax, eles são os CEOs das empresas extensivas. E afinal de contas, o que são as empresas extensivas? Nada mais, nada menos do que a fachada legal das organizações Cobra. Eles são os lavadores de dinheiro das organizações Cobra. E além de serem os lavadores de dinheiro das organizações Cobra, eles também são os caras que fazem toda a parte de marketing, né? Eles são os consultores, eles são os criadores da campanha do cidadão lá, o tal do Robert Harper. Cara, que nomezinho de política, hein? Isso é o nome de política, Robert Harper. Do outro lado, nós temos a mão de obra terceirizada pela organização Cobra, que são os motoqueiros conhecidos como os Dreadnoks. E aos Dreadnoks é incumbida a função de arregimentar as gangues de rua e criar todo um ambiente propício de raiva impensada para que essas gangues de rua se rebelassem justamente contra quem? Aí, lógico, contra o candidato da Lei e da Ordem, que ninguém sabia que era patrocinado pelo próprio Cobra, certo? E o interessante dessa história toda é que essa célula comandada pelos irmãos Shamot e Tomax não tinha contato direto com a outra célula terceirizada dos Dreadnoks que agia diretamente com as gangues. Eu sei, é uma animação, é dos anos 80 e é pra ser pra criança. Mas isso tá bom demais, caramba. Bom, voltando. Então as gangues vão lá, atacam o senhor Lei e Ordem e com isso ele consegue arregimentar cada vez mais, vamos dizer, incautos assustados para sua causa a fim de votarem nele. E ele, sendo eleito, obviamente ele iria ser manipulado pela organização Cobra. E isso fica bem claro num diálogo que ele tem por videoconferência com o nosso querido comandante Cobra, no qual solta uma pérola maravilhosa que é a seguinte, saca só. Com o senhor do nosso lado, Sr. Harper, poderemos atingir nossos objetivos simplesmente fazendo as leis. Minha gente, tudo por debaixo dos panos. Pra que eu vou lançar mísseis se eu posso controlar as leis? Se eu posso fazer as leis, né? Pois é exatamente isso. Mas calma, ainda tem outro lado dessa história que eu quero chegar, que é o lado das gangues. Por quê? As gangues, obviamente, vinham de uma parcela menos abastada da população, estavam na base da pirâmide social e se sentiam desprotegidas, né? Em meio a todo o status quo reinante,
e aos seus governantes, óbvio, né? E aproveitando disso, é que aí a nossa organização Cobra, né? A nossa querida organização Cobra, os malfeitores malévolos, vão lá e fazem todo um processo de lavagem cerebral neles. E isso fica muito claro numa cena em que a Lady J, ou Lady J, se você preferir usar o English, e a nossa querida Scarlet vão atrás dos líderes dessas gangues e acabam encontrando com um deles, que é uma garota chamada Pilar Vasquez. A princípio, nesse diálogo, a Pilar toma uma lapada no meio das fuças da Lady J, daquelas de desconcertar qualquer um. Saca só. Vocês vieram prender minha Pilar? Nós não somos da polícia, senhora Vasquez. Ela é uma garota muito boazinha no fundo. Às vezes tão no fundo que não se consegue ver. Pilar, elas pagaram legal. Dinheiro que você não tinha o direito de receber. Meu irmão Tito disse que vocês pagaram para falar comigo. Falem rápido. Está bem, irmã. Que tal assim? Você e sua gangue foram enganadas. Cobra está usando vocês para ajudar Harper a ser eleito. E assim que ele vencer, você e seus amigos irão para a cadeia no mesmo dia. Será que fui clara? É mentira! É isso aí. Mas em contrapartida, Pilar rebate a Lady J com o seguinte argumento. Escute ao menos desta vez, Pilar. O Cobra nos protege, nos dá dinheiro. Vocês querem nos tirar tudo, só isso. Por quê? Por que eu ia acreditar em vocês? Eu não vou acreditar. É isso aí. É exatamente isso. A Scarlet e a Lady J, elas não conseguem demover a Pilar da ideia deles de ajudarem o Cobra, porque acham que o Cobra, na verdade, é uma organização legal, ainda que eles sejam toda hora descatitados pelos Dreadnoks, e aí eles vão novamente agir em favor do Cobra, indo contra o candidato lá, o senhor Robert Harper. Cara, eu adorei falar esse nome, Robert Harper. Robert Harper. É mais viciante que falar JJ Jameson. Só que aí ocorre a reviravolta da história lá no finalzinho do episódio. Pois lá no finalzinho do episódio, o irmão mais novo da Pilar acaba entrando num prédio abandonado e esse conjunto de prédios, ele vai ser sabotado pelo nosso conhecido Firefly, o sabotador da organização Cobra, né? E começa tudo a explodir, e a coisa começa a degringolar, porque os Dreadnoks não permitem que a Pilar vá salvar o irmão dela, tentam impedir que isso acontecesse, ao mesmo tempo em que a máscara toda daquele teatro acaba caindo nessa situação, e o nosso querido Robert Harper, esse nome vai ficar na minha cabeça que é nem um pesadelo, cara. Ele vai ser desmascarado, certo? E vai tentar ainda por cima fugir. Só que os seus associados não ficam muito felizes com a sua atuação e, bem, ele não se dá muito bem na história. Obrigado por vocês me esperarem. O Cobra jamais recompensa alguém pelo fracasso. Verme! Bem-vindo a bordo, Sr. Harper. Não sei se vai poder votar em si mesmo na cadeia. Teremos que perguntar ao juiz. No final das contas, a nossa corajosa Scarlet consegue salvar o irmãozinho da Pilar e toda a verdade vem à tona. E os mocinhos vencem. Esse episódio serve muito bem para mostrar como algumas coisas acontecem no nosso mundo e já aconteciam naquela época e aconteciam antes daquela época. E, bem, a gente não quer tomar partido de nada porque isso aqui é um canal de cultura pop e eu quero deixar isso exatamente claro aqui. Mas é maravilhoso ver como um desenho animado nos anos 80, ainda na primeira metade dos anos 80, ousou ter um episódio desse tipo. E você quer saber qual foi o resultado da eleição? Tá, saca só aí. Olha o resultado da eleição, que maravilha. De modo que a ligação de Harper com a organização Cobra prejudicou a sua campanha. E com 98% de votos a favor, Greenway vence Harper pela maior margem de votos da história. De onde teriam saído esses dois votos? A mãe dele e a esposa. Detesto quando... Apoiamos um perdedor. Eu também.
é isso, minha gente. Esse foi o melhor episódio, na opinião deste modesto canal, de Comandos em Ação, G.I. Joe, a clássica animação da Sambo em associação com a Marvel. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero vocês em outros vídeos. E se puderem, dá uma passadinha lá no blog, tem inclusive um fancast. Não sou muito de fazer fancast, mas eu fiz esse fancast com a seguinte indagação: o que aconteceria se Christopher Nolan dirigisse um filme dos G.I. Joes? Então, muito obrigado por terem assistido, espero vocês numa outra oportunidade, em um outro vídeo. E se gostaram desse canal e acharam que ele é um pouco diferente dos canais que estão acostumados a ver por aí, faz a inscrição, ativa a sinetinha, tá? Que aqui é diferente, tá? Pode acreditar. Muito obrigado e fui! Yo, Joe!